Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 do mês de dezembro do ano 2020 e pelo calendário gregoriano, esta é a data que nós estamos aí para chegar no final do ano 2020. Temos aí, portanto, em torno de 21 dias e estaremos findando esse ano de 2020. Que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, desde já possa conceder-nos nesse ano civil gregoriano 2021 boas novas perspectivas, trazendo novas esperanças para que possamos aí dentro desse calendário termos aí a nossa vida secular cercada pelas boas bênçãos do Eterno em nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos negócios e assim sucessivamente. Pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 do mês de Kislev, até o pôr do sol de hoje. Nós estamos no dia 23 de Kislev do ano 5781. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no dia 24 de Kislev, véspera de Hanukkah. E no pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no dia 25 de Kislev e, portanto, nós estaremos no primeiro dia de Hanukkah, onde durante 8 noites estaremos acendendo as velas, as luzes de Hanukkah, trazendo a luz desta forma, a luz neste mundo tenebroso. Lembrando aquilo que os nossos sábios e o nosso Rebbe diz: um pequeno facho de luz dissipa uma grande quantidade de escuridão. Por isso, cada um na sua localidade, cada um no seu lugar, acendendo um pequeno facho de luz, sem sombra de dúvidas, somando-se, haveremos de dissipar uma grande quantidade de escuridão. E Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa da reinauguração do Beit HaMikdash em Jerusalém, dessa forma nós estaremos também anunciando que o bem prevalece sobre o mal, que também a luz prevalece sobre a escuridão, que também o mal não tem lugar onde está o bem e que a escuridão não tem lugar aonde a luz se faz presente. Desse sentido, nós podemos ter a certeza de que o mal com os seus seguidores não podem prevalecer diante daqueles que confiam em Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o verdadeiro Deus que não nasceu e nem morreu, que não se fez homem e que também não é filho do homem, aquele que é Ein Sof, o infinito, e ele traz para nós o seu amor incondicional, para que nós possamos nos alimentarmos da sua palavra, dos seus mandamentos. Para os judeus, 613 mandamentos, mais as suas ramificações. Para os não-judeus, as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, e mais as suas ramificações. E nessa somatória, nós vamos indo aí cada vez mais anunciando a luz da Torá, a água da Torá e o pão da Torá, para trazer luz para dissipar a escuridão, água límpida para matar a sede espiritual e fazer com que as impurezas caiam por terra definitivamente, trazendo o pão da Torá para que as pessoas se alimentem do pão da vida, que é a Torá, e não há outro pão da vida. Todo e qualquer outro substituto que queiram colocar no lugar da Torá como pão da vida é fraude, é fake news, são falácias, porque há um só pão da vida que está na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, Hanukkah, a festa das luzes, a festa da reinauguração do Beit HaMikdash, por causa da invasão grega síria, que
que aconteceram nos dias de Macabeus, vieram impurificar o templo e vieram trazer para dentro do templo altares idólatras, também estabeleceram um ídolo Zeus dentro do templo, assim como também sacrificaram um porco dentro do templo. E dessa forma, quando os Macabeus finalmente conquistaram a vitória, então fizeram a purificação do Beit Hamikdash, destruíram os altares idólatras, os ídolos, fizeram a purificação do Beit Hamikdash, e então no dia 25 de Kislev, eles acenderam a Hanukkah junto ao altar. A única ânfora que eles encontraram para acender a menorá dava apenas para um dia, mas de uma forma milagrosa o Eterno fez com que esta ânfora, esta única porção de azeite que era para um dia, as luzes da menorá permaneceram acesas durante 8 dias, o tempo hábil para que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem fazer uma nova safra de azeite puro, e assim reiniciaram, depois de 8 dias, o acendimento das luzes da menorá no Beit Hamikdash diariamente, como foi prescrito pelo Eterno. Então nós estamos aí nos preparando para Hanukkah, a festa das luzes, a festa da reinauguração do Beit Hamikdash. E é uma mitzvah importante para cada um de nós podermos acender as luzes durante 8 dias, né? Uma vela cada noite vai sendo acrescentado na Hanukkah. E dessa forma, essa Hanukkah que tem 9 braços, 8 braços corresponde aos 8 dias de Hanukkah, e uma chama a mais faz com que esta seja o Shamash, que é a chama servidora, que é através dela que se acendem as demais luzes de Hanukkah. Então, que vamos aí nos preparando, porque quinta-feira, depois de amanhã, né? Aliás, amanhã, após o pôr do sol, nós iniciamos a nossa primeira noite de Hanukkah, ok? Qualquer dúvida, entra aí no nosso PV e nós estaremos respondendo as dúvidas aí. William, mais tarde nós responderemos aí as suas dúvidas que foi falada sobre essa questão aqui. Se houver um tempinho aqui, a gente já começa a falar hoje mesmo, ok? Iniciando então a tarde com a Torá, nós temos aí a palavra do Salmo 117, louvai ao Eterno a vós todas as nações, louvado seja Ele por todos os povos, porque imensa é a sua constante bondade para conosco, e para sempre durará a sua fidelidade. Louvado seja o Eterno. Amém. E o Salmo 125, os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes, como o monte de Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente, né? Então, perpetuamente está o Eterno próximo dos seus, né? Então, confiança no Eterno é importante para cada um de nós no nosso tempo presente, para que nós possamos estar aí cada vez mais servindo ao nosso Hashem, ok? Vamos para uma gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Assim ele nos diz: em toda adversidade procure a centelha de bem e concentre-se nela com toda a sua força. Se não conseguir encontrar essa centelha, alegre-se por estar diante de um mistério além de sua compreensão. Depois de ter sido desvelada e liberada por você, a centelha de bem pode elevar-se, remover a máscara de trevas e até transformar completamente a escuridão em luz. Bendizemos o Eterno
porque estamos exatamente às vésperas de Hanukkah, a festa das luzes, e o conselho do Rebbe para nós está exatamente nessa questão. Em toda a adversidade, procure a centelha de bem, a centelha divina que há no teu interior, que está contigo, certo? E concentre-se com toda a tua força nessa busca na sua centelha divina, essa conexão, a sua alma divina com a centelha divina de Hashem. Se porventura você não conseguir encontrar nesse momento essa centelha, alegre-se da mesma forma, porque você está diante de um mistério. Mas isso significa que você não pode desistir. Você precisa continuar a buscar essa conexão, encontrando a sua centelha divina do bem, ok? Depois que você persiste, sem sombra de dúvidas, o Eterno permite que ela seja desvelada, ou seja, que ela saia da sua ocultação e se manifeste, e você se conecte com essa centelha divina, porque ela vai ser liberada para você. E dessa forma, essa centelha divina, ela vai elevar você, ou seja, ela vai te elevar de forma que você tenha comunhão com o infinito, que é o Deus Todo-Poderoso, ou Todo Misericordioso. E assim ele também vai remover a máscara de trevas, ou seja, a escuridão ela vai ser tirada. Então, aquilo que você não enxergava, você vai passar a enxergar. Aquilo que você não entendia porque estava como uma névoa na sua mente, você vai começar a entender. E aos poucos, tudo isso vai sendo desvelado na tua vida. E assim, o próprio conselho do Rebbe diz, esta comunhão com a centelha divina fará com que completamente até a escuridão que há em você, até ali, ela passa a ser luz. Ou seja, você estava andando em escuridão, você estava andando sem o conhecimento do único Deus, do verdadeiro Deus. Você estava com a sua mente, os seus olhos espirituais estavam embaçados. Mas agora aquilo que era escuridão vem à luz, através da sua conexão, da sua alma divina com a centelha divina que está em você. E aí então, até a escuridão, ela vai ser dissipada, e então você vai poder ver com mais clareza aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios e tudo que estiver relacionado contigo. Por isso, é muito bom podermos confiar em Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura diária. Hoje nós estamos na nossa quarta leitura, que está no capítulo 38, a partir do verso 1 até o verso 30, com os comentários de Rashi. É uma leitura muito preciosa para nós no dia de hoje. Vai nos falar sobre Judá e Tamar. Então vamos lá, capítulo 38, verso 1, a Torá com comentários de Rashi. Vendo o pesar inconsolável de seu pai, os irmãos hostilizaram a Judá. Disseram-lhe, aceitamos tua ideia de vendê-lo. Se tivesses sugerido que o devolvêssemos a nosso pai, também teríamos te escutado. Por insistência deles, Yehudá desceu de sua posição de líder de seus irmãos nessa época. Apartou-se deles e estabeleceu-se em uma sociedade comercial com um homem de Adulam, cujo nome era Hirá. Logo depois, Yehudá viu a filha de certo mercador renomado, ali chamado de Shua. Casou-se com ela e coabitou com ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e Yehudá denominou-o de Er. E ela concebeu novamente e deu à luz outro filho, e ele denominou-o de Onan.
Mais uma vez ela deu à luz um filho, e ela denominou de Shelah. Quando ela deu à luz a este filho, Yehudá estava em um lugar que mais tarde se chamaria Quezive, que significa cessação. Desde então sua mulher cessou de dar à luz filhos para ele. Por essa razão, o lugar em que ele estava quando o último filho deles nasceu ficou conhecido como Quezive, concessão. No ano 2224, a partir da criação, Yehudá tomou uma mulher para o seu primogênito, filho, e seu nome era Tamar. Tamar era filha de Shem, que morrera 66 anos antes. Assim ela tinha pelo menos 65 anos de idade na época. Apesar da idade, Tamar era ainda muito formosa. Temendo que a gravidez estragasse sua beleza, o primogênito de Yehudá, interrompia as relações maritais com ela, derramando seu sêmen por terra. Dado que o desperdício proposital de sêmen infringe o mandamento de Deus de ser prolífico e multiplicar-se, sendo considerado equivalente ao assassinato. Primogênito de Yehudá, era mau aos olhos de Deus e passível de pena de morte. Não se arrependeu de seu ato, portanto Deus o fez morrer. Como o resto de sua família, Yehudá esforçava-se para observar a Torá, sempre que possível, embora ele ainda não tivesse sido entregue formalmente. A lei do levirato, que consta na Torá, obriga o homem cujo irmão casado morre sem deixar filhos a desposar sua viúva. Portanto, Yehudá disse ao seu filho Onan: casa e coabita com a mulher de teu irmão, e assim cumpre o dever do irmão de um marido falecido para com ela. Yehudá disse mais a Onan: dessa maneira produzirás descendência para teu irmão, pois darás a teu primeiro filho o nome dele, apesar de que a Torá não estipula que isso seja parte da instituição do levirato. Onan soube que a descendência não seria considerada dele, então quando coabitava com a mulher de seu falecido irmão, ele também, desconhecendo a causa da morte de seu irmão, deixava seu sêmen perder-se no chão, para não produzir descendência para o seu irmão. Embora sem motivação, essa sua motivação fosse diferente da de seu irmão, o ato era idêntico, porque o que Onan fez foi igualmente mal aos olhos de Deus. Uma vez que ele tão pouco se arrependeu de seu ato, Deus o fez morrer. Ainda de acordo com a lei do levirato, o próximo na sequência para desposar Tamar seria Shelah, o terceiro filho de Yehudá. Porém, em vez de casá-la com Shelah, Yehudá disse à sua nora Tamar: permanece viúva na casa de teu pai por 1 ano mais, até que meu filho Shelah cresça. Na verdade, Yehudá não tinha nenhuma intenção de permitir que Shelah a desposasse, porque pensou: se casar com ela, ele talvez morra também, como seus irmãos morreram. Como Yehudá não sabia por que seus 2 primeiros filhos tinham morrido, dentro de 1 ano após o casamento com Tamar, ele presumiu que algo em Tamar houvesse feito a seus maridos, e faria todos os seus futuros maridos morrer de forma prematura. Embora essa presunção de perigo mortal fosse legalmente suficiente para isentar Shelah de qualquer dever de desposá-la imposto pelo levirato, Yehudá não liberou Tamar dessa obrigação, a fim de impedir que ela se casasse com outros homens, algo que possivelmente colocaria em risco a vida deles. Yehudá achou preferível deixá-la pensando que ainda estava prometida para Shelah. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai.
isto é, na casa de sua família, porque seu pai morrera muitos anos antes, quando esperava Shelah atingir a maturidade. Muitos dias, isto é, cerca de 1 ano se passaram, e morreu a filha de Shua, a esposa de Yehudá. Ela ainda era conhecida simplesmente como filha de Shua, mesmo depois de casada, porque Shua era um mercador muito renomado na região. Depois que se consolou, Yehudá subiu com Hirá, seu amigo adulamita, a Timná, que estava situado na encosta de uma colina, para supervisionar os tosqueadores de seu rebanho. E Tamar foi informada do seguinte: teu sogro agora está subindo a Timná para tosquear seu rebanho. Como lhe disseram que ele subia a Timná, ela soube por que caminho ele ia. Verso 14. Então ela despediu seu traje de viúva, cobriu-se com um véu, envolvendo também o seu rosto, para que não pudesse ser reconhecida, e sentou-se na encruzilhada do caminho, que sobe para Timná. Abraham tinha armado sua tenda por um tempo nessa encruzilhada. Por essa razão, o lugar frequentemente era visitado por viajantes que queriam honrar sua memória. E Tamar sabia que Yehudá, o seu sogro, faria o mesmo caminho. Porque Tamar desejava intensamente dar à luz a descendentes de Yehudá, quando viu que Shelah crescera, e no entanto ela não lhe fora dada como mulher. Ela tramou conceber filhos do próprio Yehudá. Yehudá viu-a sentada na encruzilhada e tomou-a equivocadamente por uma prostituta, porque ela cobriu o rosto e ele não a reconheceu. Embora soubesse que Tamar ansiava por gerar descendentes dele, Yehudá não suspeitou que aquela prostituta fosse ela, porque ela sempre cobria o rosto, quando visitava sua casa como nora, apresentando-se assim como modelo de recato e honradez. Ele voltou-se para ela, passando a estrada onde ela estava sentada, e disse: se consentires, por favor, prepara-te para que eu coabite contigo, porque não percebeu que era sua nora. Se soubesse que era Tamar, Yehudá não lhe teria pedido que coabitasse com ele, pois se presumia que ter relações com ela levasse à morte, por causa do que acontecera aos seus 2 filhos anteriormente. Ela respondeu: o que me darás como pagamento por coabitar contigo? E ele disse: te mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela respondeu: contanto que me des um penhor como garantia até que o mandes. E ele perguntou: que penhor te darei? E ela respondeu: teu anel de sinete, teu manto adicional especial, que é sinal de tua condição especial da família, e o cajado que está em tua mão. Tamar pediu especificamente esses 3 objetos, porque tinha certeza de que Yehudá tentaria reavê-los. Ela também poderia usá-los mais tarde para provar a identidade dele. E ele deu-os a ela e coabitou com ela, e ela concebeu dele. Ela levantou-se e se foi, despiu-se do seu véu e novamente vestiu seu traje de viúva. Yehudá mandou o cabrito com seu amigo, o adulamita, a fim de reobter da mulher o penhor ou os penhores, mas ele, o seu amigo, não conseguiu encontrar a tal mulher. Ele indagou as pessoas da região sobre aquela mulher, dizendo: onde está aquela prostituta que estava na encruzilhada à beira do caminho? E as pessoas responderam: não havia nenhuma prostituta aqui. Ele voltou a Yehudá e disse: não a encontrei. E até as pessoas do lugar disseram: não havia nenhuma prostituta aqui. Então Yehudá disse:
que ela guarde o que lhe dei como penhor, para que não sejamos alvo de zombaria pública. Olha, eu lhe mandei esse cabrito, mas tu não a encontraste. Que mais posso fazer para cumprir minha palavra? Porque Yehudá enganara seu pai a respeito de Yosef, usando um cabrito. A divina providência fez com que ele mesmo fosse enganado com um cabrito. Nesse ano 2228, a contar da criação, Yitzhak morreu. Uns 3 meses se passaram, e Yehudá foi informado do seguinte: tua nora, Tamar, não se casou com mais ninguém desde que seu segundo marido morreu, mas tem tido relações. Portanto, ela incorreu em licenciosidade. E a prova é que ela está visivelmente grávida por isso. Até o dilúvio, a humanidade repudiou coletivamente a licenciosidade e estabeleceu que as filhas de sacerdotes que agissem licenciosamente seriam condenadas a morrer queimadas, ecoando o decreto da Torá de que uma filha de sacerdote que cometesse adultério deve morrer queimada. Uma vez que Tamar era filha de Shem, que era sacerdote, então Yehudá disse: trazei-a e que ela seja queimada. Tamar tinha consciência tão clara da gravidade do crime de envergonhar alguém em público. Ou seja, Tamar sabia que envergonhar alguém em público é sim um grande crime, é uma grande gravidade, é considerado como um crime, fazer com que alguém seja envergonhado em público. Então ela estava disposta a ser queimada publicamente para não cometer o quê? Cometer o crime de envergonhar alguém em público. E quem é essa pessoa que seria envergonhada em público? Exatamente Yehudá, Judá. Enquanto era levada para ser queimada, ela mandou dizer ao seu sogro o seguinte: estou grávida do homem a quem isso pertence. E acrescentou: por favor, identifica estes objetos, de quem são este anel de sinete, este manto especial e este cajado. Por favor, reconhece teu Deus, admite que és o Pai, e não causes o fim de 3 vidas inocentes, a minha e a dos gêmeos em meu ventre. Essa foi a mensagem de Tamar para Yehudá. Quando Yehudá recebeu os objetos, imediatamente ele reconheceu. Embora tecnicamente ele não houvesse cometido nenhum delito, pois a prostituição não era proibida antes da entrega da Torá. Era embaraçoso que um membro da família de Yaakov se tivesse permitido uma união puramente carnal, ao bel prazer apenas. Ainda assim, Yehudá preferiu envergonhar-se em público a deixar que Tamar fosse morta, ou seja, que ela fosse morta de forma inocente. E então ele disse: ela está certa, está grávida de mim. Ela tinha motivo para tramar, conceber de mim, porque não a dei como mulher a meu filho Shelá, conforme eu prometera fazer. E ela achou que eu estivesse ignorando o meu dever de assegurar que ela desse à luz da minha linhagem. Além disso, agora está claro que ela só pretendia ter relações comigo. Tamar não pode ser acusada de licenciosidade e, portanto, não é passível de pena de morte. Uma voz do céu então anunciou: eu, Deus, sou responsável por tudo isso, porque Tamar agia com recato tão exemplar sempre que visitava a casa de seu sogro. Eu ordenei que a dinastia dos reis judeus descendesse dela. Ordenei também que a dinastia descendesse de Judá. Porém, quando e Onã se recusavam a gerar filhos com ela, eu os matei e providenciei para que Tamar concebesse do próprio Yehudá. Uma vez que se evidenciou que e Onã
tinham morrido por causa de seus próprios pecados e não por culpa de Tamar, e Judá casou-se com ela, e assim ele nunca mais teve intimidade com ela, daquele modo questionável de antes. Reuven, ao saber que Judá confessara a sua falta, sentiu-se estimulado a também confessar em público que errara ao intrometer-se nos assuntos privados de seu pai. Quando Tamar dava à luz, a parteira viu que havia gêmeos em seu ventre. Ambos os gêmeos estavam destinados a ser justos por esse mérito. Deus encurtou a duração da gravidez de Tamar, e ela deu à luz prematuramente no 7º mês. Enquanto ela estava em trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora do ventre. A parteira tomou um fio de escarlate e amarrou a mão dele para indicar: esse saiu primeiro. O bebê então recolheu a mão. Porém, logo que ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E sua mãe disse: com vigor te impeliste para a frente. Então Judá denominou-o de Peretz, irrupção. Como a primogenitura é determinada pela saída da cabeça, Peretz foi então o primogênito. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate à mão, e Judá denominou-o Zerach, brilho, por causa do fio escarlate brilhante. Zerach não conseguiu sair primeiro e reivindicar a primogenitura, porque seus descendentes não seriam tão ilustres quanto aos descendentes de Péretes, de quem a linhagem monárquica e messiânica do rei David proviria. Pelo mérito da intenção justa de Tamar de dar à luz filhos a Judá, esses filhos herdaram a força e a retidão de Judá. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, a quarta chamada ao estudo da Torá, ok? Algumas coisas para nós considerarmos, né? Então nós vemos aí que os irmãos se rebelam contra Judá, porque eles viram a grande, imensa, infinita dor do pai deles pelo anúncio, né, falso da morte de Iosef. E dessa forma eles viram que estavam causando uma grande dor ao pai deles. Então os irmãos se revoltaram contra Judá, dizendo a ele, né, você que teve a ideia de vendê-lo. Porque se você tivesse dito para nós, vamos devolvê-lo ao pai, nós teríamos devolvido. Então vejam bem aqui a natureza humana, como ela é contraditória. No mesmo momento em que queriam matar José, agora, vendo a dor do pai, eles jogam a culpa em cima do irmão. E os outros 9 irmãos simplesmente se escondem da sua própria culpa, né, e joga toda a culpa em Judá. Nesse rompimento mais sério, mais profundo, então Judá simplesmente ele perde a sua liderança sobre os seus irmãos, e dessa forma então ele se isola dos seus irmãos, e ele então se associa com um mercador chamado Adulam, e ele vai então para Hirá, uma localidade um pouco distante dali. Dessa forma então Judá ele conhece, né, uma mulher, e essa mulher então de nome Shuá, ele se casa com ela, ela dá à luz a 3 filhos, o primeiro é o segundo Onã e o terceiro é Shelá. E dessa forma então Judá tem 3 filhos. Logo em seguida, né, aparece Tamar, para que e Tamar vem, né, da descendência de Shem. O pai dela tinha falecido em torno de 66 anos antes. Então no ano 2224 a contar da criação, Judá tomou Tamar como esposa para o seu primogênito, seu filho
E aí então o filho de Erudá passa a coabitar com Tamar, né? A sua beleza, uma beleza esplêndida, e ele não quer, entre aspas, deformar a beleza de Tamar, né? Ele não queria que ela ficasse deformada pela gravidez, que ela mantivesse a sua beleza toda, né? E aí o que ele fez? No momento das suas relações conjugais, no momento dele cumprir a sua obrigação como marido e cumpridor da Torá, que é crescer e multiplicar, então ele evitava com que o seu sêmen, a sua semente, fosse para o óvulo, né, para o útero, né, da mulher, para que ela ficasse grávida. Então ele fazia o quê? Ele derramava o seu sêmen por chão. E segundo a própria Torá e segundo os próprios sábios trazem com referência a isso, a proibição do sêmen ser jogado fora. Então a finalidade que Deus criou, né, o homem e a mulher, é para crescer e multiplicar, né? E dessa forma o sêmen com o contato com a mulher, vem aí então o sêmen e o óvulo venham a fecundar e venham criar filhos. Essa é a finalidade. E ele fugiu a essa realidade. E de acordo com a própria Torá, fazer isto é cometer um pecado ou um crime de assassinato, porque está jogando fora vidas. Então por isso que é importante realmente principalmente para os Benei Noach, para os não-judeus, que estão trilhando o caminho judaico, ombro a ombro com os judeus, no serviço ao Todo-Poderoso. Varões, homens, lembre-se disto, o sêmen não pode ser jogado fora, certo? Não pode ser jogado fora, é crime. Você está matando alguma ou algumas vidas, e isso diante do Eterno é um pecado que tem pena capital. Então, portanto, quem está vendo, ouvindo agora ou vai posteriormente ouvir isso, não esqueça essa passagem que nós estamos aqui na nossa quarta aliá da nossa nona paraxá, Vayeshev, e ele habitou. O sêmen do varão não pode ser jogado por terra. Então, se você não tinha o conhecimento, agora você tem. Então você não pode jogar fora o sêmen. É único e exclusivamente, realmente, para cumprir a sua obrigação como marido. Portanto, né, todo relacionamento marital entre esposa e marido são abençoados e aprovados pelo Eterno. Todo e qualquer, como que se diz, toda e qualquer relação sexual fora do casamento não é permitido. Para a mulher, por exemplo, que não tem condições de se engravidar, como disse os nossos sábios, se você quer ser mãe, peça primeiramente a Deus a direção para que você encontre um bom médico e um médico atencioso, e através da consulta Deus vai dar esclarecimento o que é que está acontecendo e como que pode ser resolvido sem sombra de dúvidas, ok? Então aí haverá uma solução que Deus providenciará, não resta dúvidas. Deus é o Senhor de todas as coisas, certo? Assim como também, se porventura realmente, de fato, não tem como ter filhos, aí é um momento para se pensar sobre a questão de adoção, desde que ela seja de comum acordo entre o marido e a esposa, certo? Para poder assim o fazer. Mas não podemos esquecer, por exemplo, que as nossas matriarcas elas foram estéreis por muitos anos, mas tanto elas como os seus maridos mantiveram seu relacionamento marital normalmente, certo? Então o relacionamento marido e esposa precisa ser mantido. O varão não pode lançar o seu sêmen fora, né,
fora da relação sexual para o chão, certo? Então, é somente nesses casos que o homem pode realmente ejacular, né? No seu relacionamento com a sua esposa, ok? Então, tanto o homem como a mulher, havendo a impossibilidade de ter filhos, precisam realmente pedir a Deus uma direção, orientação, consultar um bom médico e atencioso e ver o que Deus está falando através do médico e quais as providências que podem ser tomadas, ok? O importante aqui é o homem estar atento a esse detalhe, não lançar o sêmen por terra. Você não pode jogar o sêmen fora. Esse é o grande cuidado que todo varão, todo homem precisa ter. É muito perigoso fazer isso daí, ok? Bom, e dessa forma então, cometeu um crime, matando vidas, e dessa forma ele morreu. O segundo filho, Onã, então é dado como esposo, marido para a Tamar, para cumprir a lei do levirato, para dar à luz a filhos para o seu irmão. E Onã, que sabia que os filhos que viessem não seriam deles, porque os filhos teriam o nome do seu irmão, então ele de propósito também lançou por terra o seu sêmen. O seu irmão ele lançou o seu sêmen por terra porque não queria, né, entre aspas, deformar a beleza de Tamar. Onã, por outro lado, lançou o seu sêmen por terra porque ele não queria que ela desse à luz a filhos que ele, né, teria com ela, mas que o irmão que levaria o nome dos filhos, seriam considerados filhos do seu irmão. Propósitos diferentes, mas o crime é o mesmo. A transgressão é a mesma. Os dois lançavam o sêmen por terra e por isso morreu. Como os dois irmãos morreram, então Yehudá falou: essa mulher aí, como diz nos dias atuais, é a viúva negra. Quem casar com ela vai morrer. Se eu der o meu terceiro filho, ele vai morrer também, né? Então, dessa forma, ele falou para ela retornar à casa dos seus pais e guardar durante um ano a viuvez, até que Shelah tivesse mais amadurecimento e pudesse ser dado a ela como marido. Segundo o comentário de Rashi, Tamar, ele tomou Yehudá, ele tomou esse cuidado de falar para Tamar ficar um ano na casa do pai, guardando a viuvez, porque no pensamento dele, se ele tivesse liberado ela para casar com quem quer que seja, esse homem também morreria, porque os seus dois filhos morreram, ele não sabia o motivo da morte, certo? Então ele achava que quem casasse com ela ia morrer. E aí então ela ficou um ano lá, e ele continuou a sua vida normal, etc. e tal. Num belo dia, então Tamar, ela recebe a notícia de que o seu sogro estava subindo, né, para Hirá, para fazer a inspeção, supervisionar o tosquear, né, da sua criação. Então Tamar, ela tomou uma decisão, tirou a roupa de viúva e colocou vestimentas normais, cobriu o rosto, né, cobriu-se com véu e cobriu o rosto, ou seja, cobriu os seus cabelos com o véu, cobriu o seu rosto, e dessa forma ela foi para uma encruzilhada, naquele caminho por onde Yehudá passaria. Aquele caminho ele ficou conhecido como o lugar onde Avraham antigamente tinha ali armado tendas, né? E ali onde ele armou tendas era um lugar de muita peregrinação também, e era um lugar de comércio, então as pessoas andavam, iam e vinham, e ela foi justamente naquele ponto onde Yehudá ia passar, e ela ficou ali na beira do caminho. Quando Yehudá a viu, ele tomou-a por prostituta, ou seja, Yehudá, ele achou que aquela mulher que ali estava, que ele não sabia que era Tamar, ele achou, ele pensou, ele concluiu que fosse uma prostituta, certo? Mas depois nós vemos aqui, quando o seu amigo vai levar o tal de cabrito, né? Todos falam para ele, né? Fala, aqui não tem prostituta,
aqui não é lugar de prostituição. Aqui não tem prostituição. Aqui não tem nenhuma mulher que é conhecida como prostituta. Ou seja, Yehudá que tomou em seu pensamento que fosse. Mas ali não era lugar de prostituição. Portanto, não havia prostitutas naquela região. Ok? Então, Yehudá chega para ela e faz o convite, né? Para que eles pudessem ter um caso. E ela fala, qual que é o teu pagamento? Eu vou te mandar um cabrito. Ela falou assim, mas até que me mandes o cabrito, qual é o penhor que tu me deixas? E ele fala assim, o que você quer? Então ela escolhe, né? Então ela diz, né? Teu anel de sinete, teu manto adicional especial, que é sinal de tua condição especial de família, e o teu cajado que está em tua mão. Então, Tamar, ela exatamente escolhe os 3 objetos mais importantes que ela tinha certeza que Yehudá iria fazer de tudo para poder realmente reaver esses penhores, né? O anel de sinete, a identificação de um rei, o manto especial, que é a identificação especial como membro de uma família, uma pessoa importante na família, uma pessoa que ocupa uma posição muito importante na família, e o teu cajado, né, simbolizando aí, né, o guia de um povo, certo? E assim ele consentiu, entregou para ela os seus penhores, e dessa forma então ele coabitou com ela, não percebeu que era Tamar, e depois exatamente ela vai embora, volta a colocar as suas vestes de viúva e permanece ali. Depois de 3 meses, Yehudá, então, ele recebe a notícia que a sua nora está grávida. Antes disso, ele manda o seu amigo ir exatamente naquele caminho para entregar o cabrito, né? E não encontra, ele pergunta para várias pessoas em vários lugares, nas vendas, etc. e tal, e a resposta sempre é a mesma: aqui não tem prostituta, não há nenhuma prostituta por aqui. E então Yehudá fala, bom, que ela guarde bem, né, o meu penhor, para que não sejamos ridicularizados por aí afora, em que eu tive um caso e não paguei devido àquilo que foi acordado. Nesse intermediário, então, nós temos aí, no ano 2228, a contar da criação, a morte de Issaque. E já em seguida, nós temos aí, a partir do verso 24, em que Yehudá recebe o aviso que a nora está grávida, que ela teve um caso extra, né, extraconjugal. Então Yehudá diz, está escrito que quem comete o pecado de licenciosidade, dessa forma, incorre na pena capital e será queimada. Traze-a para que seja queimada. E enquanto ela estava sendo levada, né, para ser queimada, ela simplesmente pega o penhor, os 3 objetos, e manda entregar a Yehudá, dizendo a ele, Tamar mandou entregar a ti que o dono desse penhor é o pai das crianças, é o pai desta gravidez, né? E segundo o comentário de Rashi, junto com esta entrega de penhor, ela estava pedindo por justiça para que 3 vidas não fossem mortas de forma inocente, ela e os gêmeos que estavam nessa gravidez. E quando Yehudá reconhece realmente os seus objetos, o bem chama o bem. Tamar, ela não quis envergonhar Judá em público, né? Querendo fazer um escândalo e dizendo, ele é o pai dessas crianças aqui. Não, ela, sendo uma pessoa justa, ela simplesmente submeteu-se a ser morta. Mas ela, ao mesmo tempo, mandou entregar os objetos a Judá, para que ele reconhecesse o pai das crianças, e para então Judá, ele simplesmente responde, né? Ela está certa,
esta grávida, ela está grávida de mim. Ela tinha motivo para tramar contra mim, porque não dei como mulher a meu filho Shelá. Então, naquele momento, Yehudá, ele reconhece os seus objetos, o seu penhor que deu àquela mulher, e ele reconhece que ele é o pai daquelas crianças. Então, ela estava grávida dele. Então, ele confessa publicamente, e ele não permite com que Tamar seja queimada, seja morta. E, obviamente, as crianças também. Então, dessa forma, quando ele faz esta techuvá, arrependimento e retorno a Deus completamente, então ele está tomando uma atitude segundo o padrão da Torá, arrependimento e retorno a Deus, techuvá. Então ele reconhece o seu erro, o seu pecado, ele reconhece que ele negligenciou em não dar o seu terceiro filho a Tamar. E quando ele faz isso com inteireza de coração, então Deus faz ouvir a sua voz. E a voz de Deus, segundo Rashi, diz: eu, Deus, sou responsável por tudo isso, porque Tamar agia com recato, tão exemplar sempre que visitava a casa de seu sogro. E ordenei que a dinastia dos reis judeus descendessem dela. Ordenei também que a dinastia descendesse de Yehudá. Porém, quando e Onã se recusaram a gerar filhos com ela, eu os matei e providenciei para que Tamar concebesse do próprio Yehudá. Uma vez que se evidenciou que e Onã tinham morrido por causa de seus próprios pecados e não por culpa de Tamar, então Judá casou-se com Tamar. E a partir desse momento, Judá, ele nunca mais teve um contato íntimo com Tamar, certo? E Reuven, essa atitude de Judá chega ao conhecimento de Reuven. Então ele também resolve interromper o seu silêncio e confessar publicamente o erro que ele cometeu contra o seu pai após a morte de sua mãe. E quando aliás, a morte de Rachel, e leva a cama do seu pai para a tenda da sua mãe Leia. E quando Tamar dava à luz, nos mostra aí que havia gêmeos. O primeiro esticou a mão para fora, e aí a parteira coloca um fio de escarlate, e imediatamente essa mão é recolhida, e em seguida nasce o primeiro menino. Esse primeiro menino que nasce, Yehudá coloca o nome de Peretz, que significa irrupção. Como a primogenitura é determinada pela saída da cabeça, então Peretz se torna o primogênito. E em seguida sai então o segundo filho, com o fio de escarlate na mão, e então Yehudá o denomina de Zerach, que significa brilho, por causa do fio de escarlate, que é um fio brilhante. E Zerach, que não conseguiu sair primeiro e reivindicar a primogenitura, porque os seus descendentes não seriam tão ilustres como os descendentes de Peretz, que vem da linhagem monárquica e messiânica do rei David, que providenciaria depois, pelo mérito da intenção justa de Tamar de dar à luz a filhos de Yehudá. Esses filhos herdaram a força e a retidão de Yehudá. E é dessa descendência que nós temos aí, David e o rei Mashiach, que nós possamos aí cada dia mais estarmos aí imbuídos de trazermos a luz da Torá para este mundo, e para que os dias de Mashiach se manifestem rapidamente, que seja nos nossos dias, que seja para agora. Amém. E assim, amados, nós encerramos então a nossa quarta aliá, e com a providência divina, amanhã estaremos aqui para a nossa quinta aliá, para continuarmos essa história que está cercada sobre a origem do povo judeu, e grandes lições temos para as nossas vidas. É importante nós estarmos focados, obedecer os mandamentos de Hashem,
para nós não-judeus, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, juntamente com Techuvá, Tefilá, Sedaká e estudo de Torá, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, cumprindo a vontade de Hashem. E isso traz para nós, realmente, que os dias de Mashiach serão para breve, serão para agora. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã, com a graça do Eterno, em A Tarde com a Torá.